Boa noite a todos e a todas. Eu queria agradecer a satisfação de estar na mesa com esses amigos, com o Ricardo, com o Mauro, com Sandrinha, agradecer a Sandra o convite, ao Marco, porque vai ser o nosso rigoroso controlador daqui. Não, que é uma satisfação ver a UIFIX com ele, muda tudo. A chegada aqui, quando ele está, talvez muita gente não saiba, mas essa sala tem uma história de luta e também tem uma história de tentativa de esvaziar a nossa luta aqui dentro. E ele é uma referência para nós aqui. Então, em primeiro lugar, marcar bem isso, a minha satisfação de estar mais uma vez aqui nesse salão nobre, né? O tema é complexo, né? São os desafios da classe trabalhadora hoje. Eu recortei, também está sendo ótimo falar depois do Mauro, que o Mauro já colocou, digamos, uma baliza fundamental. Um programa, qualquer programa que seja para a classe trabalhadora, não pode ser um programa de fazer o próximo ajuste na esquina, ou delegar poderes a meia dúzia para ir lá negociar alguma coisa. Então, um programa tem de enfrentar, em primeiro lugar, a superação dos limites dos programas nos quais nós apostamos. Portanto, o seu fracasso, não apenas o seu esgotamento, o seu fracasso, em parte, inclusive, por sua própria realização. Então, aquele programa não é mais, não pode ser mais o nosso programa. Se der tempo, eu separei 2 desafios que eu acho que são importantes. Então, o primeiro é socializar os meios de pensar e o segundo é construir formas de organização. Se der tempo, aí, num terceiro bloco, eu volto para alguns temas adicionais e volto para a história do programa. Então, por que eu centrei nesses 2 temas? Porque é a área onde eu atuo, né? Eu sou professora, eu estou há muitos anos atuando na formação política, acho que não é uma formação desnecessária, ao contrário, acho que ela é cada dia mais necessária. Possivelmente as ferramentas que a gente vai precisar usar para a formação precisam se multiplicar, a gente pode usar múltiplas ferramentas para essa educação. Uma das coisas que tem sido importantíssima, eu estou vendo o Leon filmando. Cadê Leon? Sumiu. Mas uma das coisas que é fundamental hoje são os vídeos. Os vídeos, as pessoas veem o vídeo no treino, bota aqueles negocinhos e vão vendo o vídeo. Eu não aguento muito, eu leio texto, mas tem gente que funciona no vídeo. Que pode ser editado, segmentado, pode ter inúmeros usos. Isso, as ferramentas são muitas, mas eu acho que formar ainda é uma condição fundamental, e é tão mais fundamental quanto mais a burguesia brasileira e a burguesia internacional está tentando penetrar na escola pública, na educação básica das nossas crianças. Então, formar é ainda mais fundamental para nós, em todos os espaços, desde a primeira infância. Formar é uma parte do educar. Formar é uma parte do aprendizado, mas é a parte fundamental do ponto de vista que eu estou falando, onde a gente se enxerga como ser social, onde a gente enfrenta uma sociedade que teima em dizer que nós somos meros indivíduos, e a gente tem de entender que, mais do que isso, nós só seremos indivíduos se formos seres sociais. Porque, se não formos seres sociais, nós somos apenas presa da depressão. E, portanto, sequer indivíduos conseguimos chegar a ser. Então, acho que esse é o primeiro ponto, é voltar. Classe trabalhadora, homens e mulheres, com seus desenhos, eu vou um pouco desenhar isso aqui, voltar a analisar sua própria existência, se situando no mundo real, e não no mundo imaginário que projetam, no qual a gente viveria. Porque se a gente enxerga a Globo, é o mundo que a gente viveria, não é o mundo real. Então, a gente tem de voltar a ter a capacidade de ver as relações reais, relações sociais concretas. Capital não existe sozinho. Aliás, eu fiz uma brincadeira ainda há pouco, vou fazer de novo. Alguém já viu o Capital? Sabe de que cor que é o Capital? Sabe qual é o desenho? Se ele é esbelto, se é gordinho? Tem alguma ideia do que é Capital? Capital é uma relação social.
Sendo uma relação social, capital é a maneira pela qual detentores dos recursos sociais de produção, da capacidade de produzir, concentrada, arruma um jeito de extrair, de valorizar aquele valor. Então, capital é um valor que se valoriza. Portanto, não é um valor puro. Capital só é capital quando está em processo de valorização. Esse processo de valorização, o mais potente deles, se chama extrair valor da classe trabalhadora. Então, portanto, quanto mais capital tem no mundo, mais classe trabalhadora tem no mundo. E o conjunto de medidas está sendo tomado hoje, no Brasil e no mundo, Brasil, Estados Unidos, França, Inglaterra, a Alemanha está um pouquinho diferente, são medidas para subordinar e extrair mais valor do conjunto das classes trabalhadoras. Ou não? Então, sabe assim, mundo real, toque? Porque tem gente que está achando que acabou o capitalismo. Bom, mas uma boa parte, porque a televisão está educando para isso. As escolas públicas alimentadas com documentos da Fundação Roberto Marinho, ou da Fundação Vale, ou da Fundação Ayrton Senna, ou do Movimento Todos pela Educação, a eles interessa apagar a existência da realidade social concreta, substituída por uma pobretologia, no qual você define o gotejador para impedir que alguns pescocinhos morram de fome, ou muitos ou poucos, ou qual é o grau da fome suportável para aqueles pescocinhos. Então, a primeira condição, eu acho que é uma condição fundamental e permanente, que deve ser ensinada às crianças desde muito pequena, e retomado permanentemente, porque a gente vai lutar permanentemente contra vagas não só de televisão, jornal, imprensa, desenho infantil, desenho, material escolar, literatura. O que vocês imaginarem hoje faz parte de um complexo cultural que está aí para vender a gente um mundo onde a gente não enxerga o mundo real. Então, a primeira delas é formar para o mundo de seres sociais reais que nós somos. Nós somos trabalhadores. E mais, massas e massas e massas de trabalhadores produzem tudo. Capital não produz nada. Capital é dinheiro que só pode produzir, só pode valorizar o valor, extraindo o valor. Ele também pode especular, mas quando ele especula, ele está deslocando riqueza de um lado para o outro. Aí pode ter coisas complexas, mas, fundamentalmente, ele precisa extrair valor. E nós estamos diante de uma situação onde essa extração de valor está chegando às raias da loucura. Basta ver o que significa Uber. Uber é apenas um exemplo, talvez o exemplo mais dramático, mais agudo das formas de extração de valor contemporâneas, em que o trabalhador não se vê como trabalhador, pega o próprio carro e se coloca à disposição de uma equipe altamente concentrada de capitais no cenário internacional e nacional, porque eles precisam ter escritório local para cadastrar e credenciar esses motoristas, e acredita que ninguém está tomando conta dele. Mas vocês já viram o que é um chofer de Uber? É um celular armado com GPS e cartão de crédito. Ele não faz. Da hora que ele liga o aplicativo Uber, ele está monitorado até quando vai no banheiro. Qualquer deslocamento dele já vale. E ele paga, antes dele mesmo receber, ele paga entre 20% a 25% de lucro para o Uber. O mais valor vai antes do motorista receber. A Uber não é um aplicativo simpático e colaborativo. A Uber é uma mega empresa global. Ela é situada nos Estados Unidos, tá certo? Ela é uma empresa incubada, de uma incubadeira de empresas. Isso é startup, que é o nome que está na moda para falar de empresa incubada. O que é isso? Grandes empresas apostam que pequenos grupos que não têm recursos, mas que tiveram boa formação, podem
desenvolver formas de extrair valor em larga escala. Extrair valor em larga escala. Para a escala de capitais que esses caras detêm. Esses caras são Morgan, são Chase, são Google, são empresas que estão com massas de capital enorme, massas de dinheiro enorme que precisam transformar em capital. Para transformar em capital, incubam essas coisinhas, e essas coisinhas são a possibilidade de transformar em capital, valorizar dinheiro como capital através de novas práticas, boas práticas inovadoras. Então, isso é o Uber. É altamente concentrado do ponto de vista da propriedade, altamente flexibilizado do ponto de vista da atividade de cada trabalhador, mas absolutamente concentrado o controle sobre cada trabalhador. Esses trabalhadores não estão soltos como eles acreditam que estejam. Em compensação, nenhum direito, eles não são, em princípio, o Uber não é proprietária dos meios diretos de produção do carro, porque não faz mal. O proprietário do carro tampouco é proprietário de meio de produção. Ele é proprietário de um carro. O carro dele só vale como meio de produção se estiver conectado ao Uber. Na mão dele, não é capital. Na mão dele, não é meio de produção. É um objeto facilmente expropriável, porque a lógica do capital é expropriar. Por que é facilmente expropriável? Ele roda 6 meses com aquela porcaria, não tem mais carro. O que é que os motoristas estão fazendo agora? Localiza, rentacar, estão alugando, alugando os carros. Isso significa o quê? Que entraram mais 2 para dividir o lucro dele. O da Uber está garantido, o da Uber e do cartão de crédito estão garantidos. Vão nos 20% a 25% retirados. Agora, mais outro setor capitalista vai tirar valor desse cara. Qual? Montadoras de automóveis e locadoras. Ele tem de deslocar uma parte do que ganha para as locadoras, porque o aluguel do carro custa R$ 1.200 por mês. Perceberam? Isso é extração de valor, ou, em outros termos, é industrialização da área de serviços. Em paralelo, a Uber, eu nem vou ficar muito tempo nisso, a Uber é hoje um dos mais conhecidos propagandistas para a devastação de qualquer direito associado ao contrato de trabalho no mundo inteiro. A Uber não está em todas as cidades no mundo, mas está em muitas. E nessas cidades, portanto, a Uber não entra governo a governo, a Uber entra por município. O desgoverno atual, aliás, reafirmou que serão os municípios que vão definir como será a Uber, mas é o que a Uber quer. Porque ela não tem de enfrentar níveis mais complexos de legislação. Se ela puder entrar pelo bairro, ela entra pelo bairro. Onde ela não tenha, ela possa rapidamente desarmar formas historicamente constituídas de luta. Porque ela devasta direito de trabalho e ela devasta toda a regulamentação urbana que, em muitos países, levou um século para ser feita, como o transporte público, como a garantia de transporte público. Não estou falando de guerra Uber-táxi, não, porque isso aí, de novo, é a frente da fachada. A gente não está enxergando o que é que está, de fato, lá no fundo. É desmonte, são 3 desmontes. Nenhuma legislação de controle de circulação de capitais no mundo. Esse é o primeiro ponto para a Uber existir. Segundo ponto, desmantelamento de qualquer legislação de direito ao trabalho. E o terceiro, desmantelamento da conquista do controle sobre o espaço urbano por parte das massas trabalhadoras. Então, se não é aumento da classe trabalhadora, o que é? É passeio? Então, acho que essa percepção... Agora, o crescimento da classe trabalhadora, e Ricardo Antunes é o mestre nisso, não, embora, eu vou usar uma palavrinha chata, embora homogeneize, do ponto de vista da condição social, massas enormes de trabalhadores, essa homogeneização não é contínua, ela não é idêntica, ela é sobre condições muito desiguais entre trabalhadores
que tem contrato, com direitos, com aposentadoria. Há trabalhadores com meio contrato, meio direito, meio aposentadoria. Há trabalhador sem contrato, com um pouquinho de direito, com um bocadinho de aposentadoria. Há trabalhador que não tem nem contrato, nem direito, nem aposentadoria. Há trabalhador que não tem nada disso e nem nada, e nem se vê como trabalhador. Então, essa massa está produzindo a existência da vida social. E mais, ela não produz só no âmbito nacional. Lógico que, além dessas expropriações, a gente tem outras, eu já falei isso várias vezes, das águas salgadas, das águas doces, da própria biologia humana, que é alguma coisa que a gente ainda não sabe muito bem como isso vai expropriar, é a condição para a generalização do mercado. Não é a mesma coisa que mercantilização. É bom a gente saber que é possível mercantilizar algo que não tenha sido expropriado de todos. Mas a generalização do mercado supõe expropriação da humanidade e monopolização daquele ponto pelo capital. Não são a mesma coisa, mas andam juntos. Expropriar as águas significa não ter mais acesso da humanidade ao conjunto das águas limpas, doces no planeta. E nós estamos pertinho disso. Vai sobrar 2 ou 3 cascatas para tirar fotografia. Sujas. Algumas cachoeiras que você não pode tomar banho, mas pode tirar fotografia. Mas o caminho, os aquíferos, estão sendo não só privatizados e monopolizados. A cada vez que a gente admite que um bem natural seja convertido em propriedade, a gente abre a possibilidade da monopolização daquele bem natural e, portanto, da exclusão de todos os outros seres do acesso àquele bem indispensável à vida humana. Eu acho que essa é uma condição fundamental de formação para a classe trabalhadora. A tendência do aumento da classe trabalhadora, da redução de direitos dessa classe trabalhadora, é evidente, ela é uma tendência homogeneizadora. Aumento da jornada de trabalho para todos e perda de direito para todos. Nós vimos uma estratégia que foi muito usada no Brasil desde o governo PT e continua sendo usada, que é a dessolidarização geracional para a retirada de direitos. Então, isso você tira direitos dos que estão entrando no contrato agora e não mexe nos direitos do que já estão com o contrato antes. E é isso, quem estava sem emprego está precisando tanto de emprego que topa um emprego um pouquinho pior. Quem está lá dentro não se mexe porque não foi mexido o seu contrato. Isso é o famoso me engana que eu gosto. Porque os primeiros a serem atingidos serão os velhos com mais direito no momento da aposentadoria. É lógico. Onde não terá jovem para defendê-los, porque aquele jovem não tem absolutamente mais nada a ver com aquele contrato. Bom, então, portanto, a classe trabalhadora existe, em princípio, como classe para o capital, e não como classe para si, não como classe para lutar contra o capital. Lutar contra o capital é alguma coisa que supõe ir além dos limites que estão postos para a existência dessa classe trabalhadora. E é esse além que é condição fundamental para que a gente deixe de ser meramente trabalhador e se torne ser humano pleno. Acho que essas são as discussões, que são discussões. A gente está pensando em estratégias para enfrentar. Uma das estratégias formativas é dizer claramente a verdade dos processos sociais. Não temer as contradições, não temer as dificuldades, colocar essas verdades. Até porque, nas condições atuais de monopólio de informação, de monopólio de recursos capazes de financiar a conta-gotas alguns grupos, jogando um grupo contra o outro, como fizeram, por exemplo, entre as gerações, etc., é fundamental que a gente tenha a capacidade de que cada um seja formador em grande escala. Isso se torna, eu acho, a cada dia mais urgente. Então, óbvio, além dessa tendência da aumento da jornada de trabalho para todos e da redução de direitos para todos, então, portanto, em parte, os que hoje têm direitos, que acham que vão ficar livres porque os seus direitos estão mais ou menos garantidos, se iludem, não é? E uma boa parte dos que não têm direitos tem muita dificuldade de entrar nessa luta,
porque depende do que faz no dia para comer de noite. Tão mais importante é a estruturação das formas de luta que a gente vai ter de fazer. Além dessas divisões, que são divisões, digamos, com relação ao próprio processo de trabalho, contrato de trabalho, forma de subordinação do trabalho ao capital, a gente tem a atualização das outras formas de opressão. Racismo, sexismo, tá certo? São formas de opressão que não nascem com o capitalismo, mas que são poderosamente reatualizadas. Portanto, o enfrentamento das formas, o enfrentamento feminista, o enfrentamento das lutas contra o racismo, a luta hoje em dia, a questão de gênero, são fundamentais. Porque as formas de hierarquização no interior da classe trabalhadora são formas que ajudam a preservar a dominação do capital. Então, a gente vai ter de aprender a enfrentar isso. E aprender a enfrentar essa divisão, que não é nova, porque não sei se vocês sabem, que já desde o século XIX, no marxismo, 150 anos do Capital, né, o Marx e o Engels estavam lá lutando o quê? Pelo fim do casamento monogâmico, pelo pleno direito das mulheres. Estavam enfrentando as condições do racismo, que naquele momento é um racismo de outro tipo, lá na própria Inglaterra, contra os irlandeses. Discutindo a questão do racismo nos Estados Unidos. Eles são homens do século XIX, não são homens do século XXI. A gente não pode esperar que eles sejam homens do século XXI. Mas as lutas que se inauguram no século XIX ainda são as nossas lutas. Em boa parte, a propaganda apagou da gente como se essas lutas nunca tivessem sido dos socialistas. Aí você vai tomar banho. A Revolução Russa, por exemplo, é a maior modificação histórica do papel das mulheres na história da humanidade. 5 minutos. Bom, então, além dessas opressões, tem outras e que a gente tem de estar atento. Tem umas que são muito próprias nossas, outras que a gente vai encontrar em outros lugares. No caso brasileiro, e especialmente no caso brasileiro, por exemplo, discriminações regionais, calcadas em sotaque. No caso das grandes capitais brasileiras, discriminação por bairro, que é brutal a discriminação de favelados no Rio de Janeiro, em São Paulo e em outras capitais. É brutal, não é pequena, não. Aliás, está se matando em favela, e é quase todo dia matança de favela no Rio de Janeiro agora. Manguinhos está sitiado. Sexta-feira passada teve um cara morto dentro de casa. Ao longo desse ano foram várias crianças assassinadas, sendo que, inclusive, algumas delas dentro de escola. Essas discriminações acabam nutrindo as discriminações também internacionais, as que são contra os haitianos, os venezuelanos, os bolivianos, no caso brasileiro, mas que a gente enxerga lá fora contra todos os que vêm da África, do norte da África, tentando chegar na Europa, não é isso? Só esse ano mais 5 mil chegando, dos quais 1.000, praticamente 1.000 mortos no mar. Então, um programa da classe trabalhadora, a meu juízo, tem um desafio formativo que é fundamental e o PAC sabe, e há tempos vem lidando com isso. Eu acho que esse é um desafio agora para todos. E não basta formar os seus próprios quadros. Não basta. É preciso formar quadros para a luta, para além do limite estreito, onde que sempre vai ser estreito, né? Não sei que a organização corresponda à classe inteira, é preciso formar quadros. E esse tipo de atividade, por exemplo, são atividades de formação de maior escala, mas a gente precisa de sistema, precisa de método, precisa de rigor, precisa de continuidade, etc. O segundo desafio organizativo, e aqui eu vou cortar bastante, porque eu acho que isso vai ser retomado, o Mauro já colocou. A primeira condição é que essa formação tem de ser para a luta anticapitalista. Que ela seja capaz de enxergar que, algumas vezes, alguns compromissos terão de ser feitos. Mas nenhum compromisso é de ser feito escondendo isso da classe, apagando a fraqueza da direção ou da classe
na hora de fazer um compromisso. Não, isso tem de ser dito, tem de estar claro, mas nós desaprendemos isso. Nós aprendemos uma espécie de negociação pelo alto que decide o que nós devemos querer, como nós devemos querer, como a gente deve se comportar, de preferência ficando em casa sabendo pela televisão do resultado. O Mauro tem razão, não vai ser na rua que isso vai ser resolvido, mas sem rua também isso não se resolve. Bom, eu vou trazer alguns, assim, estou tentando me reorganizar aqui. Então, desses desafios, essas inúmeras lutas dos trabalhadores são todas elas legítimas. Nenhuma será vitoriosa sem as demais. E é bom que todos os que estão em todas as lutas saibam. Não haverá cidade democrática, transporte democrático, o fim do racismo sem extinção do capital. Não haverá fim do sexismo para qualquer área sem extinção do capital. Eu assisti uma palestra absolutamente maravilhosa de um LGBT de São Paulo, já tem uns 10 anos isso, eu vou falar para vocês porque me impactou bastante. Ele começou a palestra dizendo assim, o cu, vocês ouviram bem, o cu é a primeira e última barreira e muralha de defesa da propriedade capitalista patriarcal. Parem para pensar que vocês vão entender que é verdade. Porque o cu é universal. Todos têm. Então, algumas das grandes questões, e eu termino aqui, é lembrar o seguinte. A Sandrinha agora não conseguiu. E ela, quando chegou aqui, estava devagar, hein? Olha, algumas coisas eu acho que são fundamentais para concluir. Quer dizer, uma luta anticapitalista tem de saber que a vida só é livre. Liberdade é o contrário da necessidade. Enquanto estamos empurrados à necessidade, somos escravos dessa necessidade. A liberdade é o que começa para além da necessidade. O capitalismo diz que nós só somos livres porque somos seres de necessidade. Isso é a falsificação da vida real. Então, portanto, a primeira condição da liberdade é a redução da jornada, a redução do tempo necessário de trabalho, socialização das tarefas e fim da separação entre trabalho intelectual e trabalho manual. Dá trabalho? Dá. Lógico que dá, mas é lindo, porque quando a gente consegue, é outra coisa, tá certo? Portanto, uma sociedade livre da propriedade é alguma coisa de absolutamente indispensável. Eu estou trazendo palavras de ordem velha, vocês estão vendo? É novíssimo, e tem coisa de uns 30 anos, uma mudança de sentido da palavra livre nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, livre só queria dizer mundo livre, isso é, não comunista, isto é, capitalista. Nos 30 anos para cá, livre quer dizer software livre. O que quer dizer isso? Livre de propriedade. Esse é um sentido novo. E é um sentido que não é irrelevante. A luta contra a propriedade continua sendo uma luta fundamental. As formas organizativas precisam construir sínteses coletivas, provavelmente, em alguns casos, mais permanentes, em outros casos, mais fluidas. Isso é, se unificam para determinados momentos, voltam, se unificam. Mas estas sínteses são fundamentais e cada luta tem de saber que sem as demais não vai. Por último, penúltimo, a luta pela igualdade. O Brasil, a década de 80 foi a década na qual o Brasil teve a maior discussão sobre a questão da igualdade. A burguesia brasileira, saiu hoje uma nota, ontem, do IED, Instituto de Estudos do Desenvolvimento Industrial, no valor econômico, onde o cara diz assim, não, é lógico que ele quer ajuste fiscal, etc, mas não está muito bom, ele não está gostando muito do que está aí. É só tudo mega concentrado, tá? Só tem grande burguesia ali. E o que ele fala? A desigualdade social no Brasil ainda está muito intensa. Por que vocês acham que ele fala desigualdade social? Porque ele acredita que o problema é da desigualdade social? Porque as nossas lutas históricas
conservam a questão da desigualdade como um problema crucial. E conservam no cotidiano as nossas lutas e as formas de desigualdade produzidas socialmente. Chega no fixo, hoje está cheio de gente dormindo aqui na calçada. Esse canto que ficou todo lindo, ninguém mais anda por aqui, né? Foi todo renovado, gasta uma fortuna, e ninguém mais anda aqui atrás, o que é uma tristeza. Uma tristeza, uma sociedade cuja desigualdade é de tal monta que a própria cidade não é mais uma cidade. Ora, a nossa luta é pela igualdade. Sem igualdade, não há diversidade. Sem igualdade, só há hierarquia. Nunca esqueçam disso. Sem igualdade, não há diferença. Eu jamais saberei o que é ser plenamente mulher enquanto os homens estiverem colocados numa posição distinta e acima da condição feminina. Portanto, sem igualdade, não há diferença. E, finalmente, o último ponto, e rapidíssimo, a gente precisa voltar a discutir seriamente sobre o internacionalismo da classe trabalhadora. E eu acho que esse é um ponto que precisa ser tratado.